dia, pessoal, tudo bem? Turma, então, nós vamos dando continuidade ao nosso estudo da química orgânica e, e a partir de agora nós vamos estudar a, a isomeria. Então, acabou-se aquele estudo sobre funções orgânicas e a partir de agora o nosso estudo é isomeria, tá? Bom, o que consiste esse estudo de isomeria? Então vamos ver aqui, ó. Na apostila de vocês, no início lá, tem o ponto de partida aqui e ele vai falar sobre o retinol, que é a vitamina A, que tem várias funções no organismo humano e exerce um papel fundamental quando relacionado à visão, uma vez que ao ser oxidado é transformado no retinal, que pode existir na forma de dois compostos chamados de isômeros. Então está aqui, né, as moléculas do composto. E daí ele vai fazer algumas perguntas. É importante que vocês respondam, tá? Nem que vocês pausem aí o vídeo e respondam mentalmente, pelo menos, isso aqui para a gente começar, tudo bem? Turma, qual que vai ser o objetivo dessa unidade? Primeira coisa é compreender que os compostos isômeros, apesar de serem formados pelos mesmos elementos químicos, combinados na mesma proporção em massa, apresentam propriedades diferentes. Então, são os mesmos compostos químicos, né, formados pelos mesmos elementos químicos, mas vão apresentar propriedades diferentes. Identificar e compreender a diferença entre os principais casos de isomeria. Então, tem tipos de isomeria que nós vamos estudar. Identificar e compreender as diferenças entre os tipos de isomeria espacial, geométrica e ótica. Tá? Isomeria espacial é subdividida em duas, geométrica e ótica. E daí tem a isomeria plana também, que nós vamos estudar. Identificar as condições necessárias para que um composto apresente algum tipo de isomeria. Tá, beleza, pessoal. O objetivo do nosso estudo está aqui, né? Isso aqui que vocês vão ter que aprender. E nós vamos seguindo aqui, ó. Então, o que significa a palavra isomeria ou isômeros, tá? Essa palavra do grego significa igual parte, formado por partes iguais, tá? Então vejam aqui, ó. Em razão da facilidade do elemento carbônico formar cadeias com quantidades variáveis de átomos e de formatos, é comum a ocorrência de isomeria em compostos orgânicos. Assim, à medida que há aumento no número de átomos de carbono em uma cadeia, maiores são as possibilidades de isomerismo. Essa é uma característica semelhante à dos jogos de montar em que as opções de encaixe se ampliam à medida que se acrescentam as peças. Então, o que é isomeria? Isomeria são duas moléculas formadas pelos mesmos elementos químicos que vão possuir propriedades químicas, físicas diferentes. Tá? Então, aqui, essa primeira parte é muito importante para vocês entenderem. O estudo da isomeria é dividido em duas partes: isomeria plana, chamada de constitucional, e isomeria espacial, chamada de estereoisomerias, e subdividido conforme o esquema. Então, no nosso estudo da isomeria, ela se subdivide em duas: em plana e espacial. Tudo bem? A isomeria plana, ela vai ser subdividida em isomeria de função, cadeia, posição e também chamada de compensação ou metameria. Então, aqui apresenta quatro tipos de isômeros planos. E a isomeria espacial é chamada de isomeria geométrica e ótica. Aqui, na verdade, são cinco. Não sei se tem na apostila de vocês ou se ele vai mostrar, mas são cinco tipos de isomeria plana. Tem uma especial aqui de função, tá? Que se subdivide ainda de função. Mas enfim, a gente vai ver isso aí com calma. Memorizaram, pessoal? Escrevam lá na apostila de vocês, né? Esse esqueminha, lá no lugar que é para vocês colocar. Acho que é um organiza as ideias que vocês têm lá. A minha apostila aqui de apresentação é diferente da de vocês, tá? Deixa eu ver se não tem nenhum vídeo aqui para mostrar para vocês. Bom, vamos lá, pessoal. Isomeria plana.
Nesse tipo de isomeria, os compostos apresentam um arranjo diferente devido às ligações entre os átomos dos elementos que a constituem. Isto é, a diferença entre as fórmulas estruturais planas. Então você vê a diferença na fórmula estrutural plana dos isômeros, seja pela função orgânica a qual pertencem, pelo tipo de cadeia carbônica, pela disposição de grupos orgânicos ou insaturações, ou pela posição de um heteroátomo. Por isso, a isomeria plana é dividida função, cadeia, posição e compensação e metameria. Então, ele subdivide em 4 partes. Tá? Para mim é novo isso aí. Antigamente não, até ano passado o livro trazia 5 subdivisões. Vamos ver se tem aquela que eu falei para vocês. O quadro abaixo apresenta um número teoricamente possível de isômeros planos para alguns hidrocarbonetos do tipo alcano. Então aqui, né, pessoal, tem a fórmula molecular. Então nós vamos começar aqui pela isomeria de função. Então, o primeiro tipo de isomeria, isômero de função. Então, os isômeros pertencem a funções orgânicas diferentes. Os casos mais comuns ocorrem entre álcool e éter, aldeído e cetona, ácido carboxílico e éster. Vamos ver aqui então? Moçada, dá uma olhadinha aqui. Qual que é a fórmula molecular? Isso que nós estávamos comentando. Isomeria. O composto tem a mesma fórmula molecular, mas vai pertencer a funções químicas diferentes. Vejam aqui ó, que o etanol ele é formado por 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O metoximetano, que é esse éter aqui, ele é formado por 2 átomos de carbono, um átomo de oxigênio e 6 átomos de hidrogênio. Então eles têm a mesma fórmula molecular, mas eles são moléculas diferentes, tá? Moléculas totalmente são compostos diferentes, né? Moléculas diferentes. Então, isômero de função. Esse aqui é álcool e esse aqui é éter. Tudo bem? Vamos seguindo aqui, ó. Aqui nós temos esse composto aqui, C3H6O. Vejam, aqui a gente tem o propanal, tá? Que é um aldeído. Então ele é formado por 3 átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio, né? Os hidrogênios, então são 6 hidrogênios e um oxigênio. E nós temos a propanona, que é a cetona. Então são funções diferentes, tá? Então isso aí é isomeria de função. E aqui nós temos também, né, o ácido propanóico, que é um ácido carboxílico. Veja, ele é formado por 3 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. E nós temos o éster, o etanoato de metila. Então esses dois aqui ó, são isômeros. Pessoal, o que muda? Muda completamente, muda tudo, né? Essas moléculas aqui, por ter esses rearranjos diferentes, vão ter ponto de fusão diferente, ponto de ebulição diferente, propriedades organolépticas, cheiro, sabor, gosto, né, diferentes. Enfim, totalmente diferente, né? Aqui, ó, esse composto ácido benzílico, né, o álcool benzílico, desculpa, o metoxibenzeno, que é um éter, isso aqui é um álcool, e isso aqui é um fenol, né? Hidroxila ligado ao anel benzênico, ortocresol. Então aqui nós temos 3 funções diferentes, né, formados pela mesma fórmula molecular. Vamos ver o que ele pede para clicar aqui. Bom, vamos seguir. Bom, pessoal, então existe um caso particular de isomeria de função. Então era aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Que é chamado de tautomeria. Está aqui na página 7 lá da apostila. Então, o que é tautomeria? Então perceba o seguinte, é quando ocorre, né, pessoal, um equilíbrio químico dinâmico entre um composto. Geralmente, os aldeídos, eles são substâncias, desculpe, os enóis, eles são substâncias instáveis. Eles viram cetona ao aldeído.
Então, por exemplo, se você pegar um frasco de enol, enol, lembram lá? É um grupo químico onde você tem a hidroxila ligada a um carbono que tem dupla ligação, tá? Então, esse enol aqui, ó, ele se desintegra e ele forma aldeído, ele é muito instável. Essa molécula aqui, devido a essa condensação eletrônica aqui, ela se torna extremamente instável. Então, isso aqui é um caso especial de isomeria de função. Por que especial? Porque é dinâmico. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Se você pega um frasco, vou tentar desenhar aqui para vocês. Se você pega um frasco desse enol, desse composto químico enol, esse enol ele vai se transformar em aldeído. Então você vai ter no mesmo frasco uma mistura de dois compostos, de enol mais aldeído, tá? Ou de enol mais cetona. Então é um caso específico de isomeria de função, tá? Chamada de tautomeria. Vejo que os compostos eles vão ter a mesma fórmula molecular, né? C3H4O, tá? Ambos os compostos, mas é que o enol ele se desintegra, tá? Aqui, ó. Ele mostra aqui para nós aqui a reação. Veja, a dupla ligação quebra, esse hidrogênio passa aqui para esse átomo de carbono, né? E daí você tem da formação do enol, você tem a formação do aldeído. E aqui mesma coisa, né? A dupla ligação quebra, esse hidrogênio passa aqui a ligação com esse átomo de carbono e você tem a formação da cetona. Então, na tautomeria, os isômeros também são chamados de tautômeros. Os casos mais comuns envolvem compostos carbonílicos, aldeídos, cetonas e enóis. O equilíbrio existente entre um aldeído e um enol é chamado de aldoenólico, enquanto o equilíbrio existente entre uma cetona e um enol é cetoenólico. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, essa vamos parar aqui essa primeira aula. Essa aqui foi só uma introdução, isomeria de função. Na próxima aula, mais com calma, a gente vai estudar os outros isômeros planos, beleza? Então, um abraço a todos, até a próxima aula.